Agora notícias atualizadas de hoje, com os melhores comentaristas e setoristas do Corinthians. Vamos lá, vamos falar muito desse derby, muito de Corinthians. Primeiro vamos falar da convocação de Memphis Depay, tá? Era o que todos já imaginavam, né? O atacante holandês Memphis Depay está de volta à seleção holandesa. Ele foi confirmado nesta sexta-feira na lista, né, de convocados aí do técnico Ronald Koeman, né? Ele vai disputar os 2 jogos da Liga das Nações, 2 jogos de quartas de final contra a Espanha, vão ser 2 jogos pesados, tá? É assim, a notícia boa para o torcedor corintiano é que os jogos acontecem nos dias 20 e 23 de março, né? Então ele participa, claro, do jogo de ida, né? Corinthians e Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, né? Neste domingo, e participa também do jogo de volta no dia 27, né? Já que o segundo jogo contra a Espanha é no dia 23, ele deve, né, retornar aí da Europa já no dia 24. Então a previsão é que ele realize aí o treino com o elenco do Corinthians nos dias 25 e 26 para atuar no derby no dia 27 na Neoquímica Arena, tá? O Memphis não era convocado para a seleção holandesa desde a Eurocopa no ano passado, tá? E agora, né, o técnico Ronald Koeman, né, esteve inclusive no CT Joaquim Grava acompanhando os jogos do Corinthians, e o holandês está de volta à seleção holandesa, tá certo? Vamos, né, vamos aguardar. É a primeira convocação, né, de um jogador que atua no Brasil para uma seleção holandesa de ponta, tá? Né, segundo o PVC, seleção europeia de ponta, desculpa. Nunca houve uma convocação, né, para uma seleção de ponta de um atleta que atua aqui no futebol brasileiro, seleção de ponta na Europa, claro, tá certo? Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. Polêmica. A Federação Paulista de Futebol, né, definiu a arbitragem, né, de Corinthians e Palmeiras para os 2 jogos. Foi anunciado, tá? Nesta sexta-feira para o jogo de ida, né, que acontece no próximo domingo, né, com o Palmeiras como mandante no Allianz Parque. O árbitro será Rafael Claus, que apitou o derby da primeira fase. Já para o duelo de volta, né, na Neoquímica Arena, o responsável será Matheus Candansan, né, que comandou, né, a semifinal Corinthians e Santos, tá? O Corinthians tem a vantagem de definir o segundo jogo em casa pela melhor campanha. A polêmica está no ar. Por quê? Principalmente, né, pela escalação do Rafael Claus. E eu até entendo o Rafael Claus, né, estar numa final de Campeonato Paulista, porque é um técnico, um árbitro de ponta, né, no futebol brasileiro, mas tem um problema. Se você coloca o Rafael Claus no Allianz Parque, foi lá que ele expulsou o Cássio, teve coragem de expulsar o Cássio. Foi lá que ele expulsou o Yuri Alberto esse ano, né, por cavar uma falta, né, longe da área, né, não foi dentro da área, não foi um pênalti. Enfim, foi lá que também ele não expulsou o Dudu indo no VAR, numa final contra o Água Santa. Então, o Claus no Allianz Parque é um problema. Só que tem outro problema. Você coloca o Claus para apitar o segundo jogo na Neoquímica Arena também. Então, vamos tirar o Claus do Allianz Parque, porque o Claus no Allianz Parque ele é um problema, né? Enfim, já trouxe muitos problemas para o Corinthians. Então, vamos evitar a polêmica e tirar o Claus do Allianz Parque. Aí você coloca o Claus na Neoquímica Arena. Aí tem um problema. Os últimos 3 títulos paulistas do Palmeiras foram apitados pelo Claus, né? Inclusive com alguns lances aí que foram questionados, enfim, aquele lance com o João Paulo, goleiro do Santos. Enfim, não vou ficar citando muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. A questão não tem para onde correr. Você põe o Claus no primeiro jogo, Allianz Parque. Você põe o Claus no segundo jogo, tá arriscado o Palmeiras ser campeão 4 vezes seguidas no Campeonato Paulista com o mesmo árbitro. É incrível isso. Então, o que tinha que se fazer era, pela primeira vez, não colocar o Claus, né, o Rafael Claus, na final do Campeonato Paulista. Agora, o outro árbitro, né, o Candansan, e eu acho que o Corinthians não deve ficar muito focado no árbitro para não perder o foco e a concentração no jogo.
Porque o problema maior do Corinthians não é o Klaus, tá? Tem outros problemas. E já o Candansan, o problema foi o jogo contra o Santos, né? Que ele não apitou, ele não expulsou direto, né, o Zé Ivaldo naquele lance horroroso contra o Yuri Alberto. Né? Aquilo foi, né, enfim, pegou mal também. Só que o Candansan é FIFA, né? E é o queridinho da Federação Paulista, é visto como o bambambam, o cara, a grande promessa, eles ficam, enfim, eles ficam deslumbrados, né, com o Candansan. Então ele que vai apitar a final. Qualquer um que fosse ia ter polêmica, mas enfim, a polêmica está aí. Eu quero a sua opinião em relação a isso. Deixa o like, tá certo? Vamos lá, daqui para frente eu vou falar de escalação e vou falar de Ramon Dias. E vou falar de treinos. Não vou nem soltar mais a vinheta, eu vou direto. Porque uma coisa está ligada à outra, tá? Primeiro que eu quero trazer para vocês. O Ramon Dias não treinou o time taticamente, né? Colocando os 11 em campo, né? Fazendo treino com linha, fazendo jogada ensaiada, colocando os 11 para treinar. Não houve isso, tá? Ele só fez realmente o treino com os reservas, tanto na quinta como na sexta-feira. Os jogadores até foram a campo nesta sexta pela manhã, lembrando que à tarde o Ramon, né, esteve dando entrevista na Federação Paulista, né, junto com o Romero, os escolhidos do Corinthians, e o Everton e o Abel Ferreira pelo Palmeiras, além da arbitragem. De manhã, então, o treino foi de manhã. De manhã foi esse treino, me engano, que eu gosto. Eu quero também deixar claro, né, não sou nenhum oportunista, que isso é utilizado em muitos clubes hoje no futebol, tá? 2 dias de treinos regenerativos, que eu, né, especificamente, né, particularmente, acho exagerado, tá? Eu cobri treinos na minha vida aí por 15 anos, todos os dias, né, de grandes clubes, e sempre houve um regenerativo de um dia. Então, por exemplo, descansou na quinta, todo mundo, jogou na quarta, descansou todo mundo na quinta, na sexta você já faz um trabalho tático, pelo menos treina a linha de 4, que tá, pô, a linha de 4 do Corinthians é um pavor, sempre sai gol do adversário. Então treina a linha de 4, pelo menos, né? E no sábado você faz um treino leve. Não, vai ter um treino mais pesado no sábado. Vai que alguém lesiona no sábado, hein? E um treino só para enfrentar o Palmeiras, enfim, eu acho que o Ramon deveria aproveitar. Enfim, existe toda a regra, existe uma exceção, né? Eu nem sei se isso é regra hoje em dia, mas eu acho que um dia de folga só na quinta já estava ótimo, tá? E na sexta, não precisava fazer um treino pesado, né, nesta sexta, mas fizesse um treino aí para treinar a linha, defesa, enfim. E no sábado, você faz um treino com os 11 ali, bem leve, mas enfim, vai ter um treino que o bicho vai pegar amanhã, o Garro vai ser testado amanhã para saber se ele pode ir para campo ou não no domingo, enfim, vai ficar tudo para o sábado em relação à escalação do Corinthians, tá? Outra coisa importante, então nós vamos para a escalação, depois eu falar tudo isso. O Garro, como é que tá? O Garro, todo jogo vai ser essa questão de fazer testes, né, de ver como é que tá o inchaço, como é que tá de dores, mas eu acredito que o Garro deve ir para o jogo. Vai ser testado nesse sábado, né, vai ter um teste nesse sábado, mas ele deve ir para o jogo. Ficam algumas dúvidas, né? O meio-campo do Corinthians, por exemplo, a linha de 4 eu acho que não vai ter dúvidas, né? Vai ser Mateuzinho, Félix, Torres, Gustavo Henrique e o Anceleri. Já é super titular, o lateral esquerdo argentino. No meio-campo, eu acredito que vai ser Ranieri centralizado, Carrillo na direita, Martínez na esquerda, porque teve esse posicionamento no jogo contra os equatorianos. E lá na armação, Garro na frente, Memphis e Yuri Alberto. Dúvidas: se o Garro não jogar, joga Romero. Aí o time jogaria no 4-3-3. Outra dúvida: joga o Ranieri ou joga o Bidon? Acho que o Bidon realmente está, né, voltando a ser reserva no Corinthians, e o Ranieri, titular, e pela partida que fez contra o Santos, deve ficar com a posição. Eu acho que só existiriam essas dúvidas realmente hoje no Corinthians, tá? E esse time que eu coloquei deve ser o time que vai iniciar o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Ramon optando por uma equipe experiente, como foi contra o Santos e como foi também contra o Barcelona de Guayaquil. E para encerrar esse blend de informações, uma pergunta que muitos têm me feito, né? Hoje eu participei na Energia 97, né? E o Ranieri lá me perguntou, né? O André Ranieri, repórter,
Se o Corinthians, por exemplo, for para os pênaltis, né, o Ramon Dias cai do mesmo jeito. Vamos supor que o Corinthians perca o Campeonato Paulista nos pênaltis na Neoquímica Arena. E aí eu participei também, depois de participar da Energia 97, no UOL, no programa de primeira. E aí a Luísa, apresentadora, me perguntou, e se o Corinthians perder o título nos pênaltis, ele cai do mesmo jeito? Enfim, tá todo mundo me fazendo essa pergunta. E os torcedores também, porque eu falei que se ele não for campeão paulista, ele vai cair. É claro que não dá para a gente imaginar, não dá para a gente cravar essa situação, mas eu tenho uma opinião baseada de informações. Por exemplo, vamos supor que o Corinthians perde o primeiro jogo com um pênalti, igual o Palmeiras foi eliminado, do Vitor Roque. Foi injusto, o Ramon não tem culpa. Aí no segundo jogo, acontece o empate, o Corinthians joga muito, bola na trave, o Everton faz diversas defesas. A situação dele até melhora. Então, seria como se não tivesse perdido, e não, né? Enfim, dá para a gente imaginar um cenário assim, tudo pode acontecer, tá? Mas eu acredito, né, pelo que eu já conversei, que vai ser avaliado o resultado final. E vai ser avaliado Ramon no mata-mata, já que tem Copa do Brasil, Sul-Americana, enfim, vem um brasileiro que é pontos corridos, mas principalmente Sul-Americana e Copa do Brasil, e principalmente Copa do Brasil. Então, o que me passaram é que vai estar sendo avaliado o mata-mata. Então, em cima disso, eu interpreto, tá? Que mesmo que o Corinthians perca nos pênaltis uma decisão, e o Corinthians pode ganhar, tá, gente? Estou colocando as hipóteses aqui que são as indagações que me fazem. Eu acredito que ele ainda cai, tá bom? Ele ainda, né, vai ser demitido, né? O seu Ramon Dias, porque perdeu mata-mata para o Racing, perdeu mata-mata para o Flamengo, perdeu mata-mata para a Libertadores. Esse foi dolorida demais para o Barcelona de Guayaquil, e aí seria mais uma agora, né? Enfim, então acho que ele cai do mesmo jeito.